Então, pessoal, como a gente estava falando, né, pega uma anotação, por exemplo, em fixada como essa, e aí eu vou fazer a pré-fixada, a pós-fixada dela. Então, por exemplo, vai ser A, B, C vezes mais, certo? D, D. Esse vezes vem para cá. F menos vezes. Esse mais também nem é aqui, não. Esse mais é aqui. Né? Então, eu tenho que apagar esse trem aqui, peraí. Cadê borracha, borracha, borracha? Borracha. Então, olha só. Quando você faz isso, o que ele vai fazendo? Ele tem uma pilha aqui. Ah, não, o mais fica, que é o mais da outra operação. É o mais dessa operação aqui. Come mosca. Então, por exemplo, você vai fazendo, ó, você empilha o A, vai empilhando. Depois o B, depois o C. Quando ele encontra um operador, o que ele faz? Ele desempilha os dois últimos. Então, ó, ele encontrou o multiplicação. Então, o que ele vai fazer? Multiplicar quem? B com C, né? E aí vai produzir um resultado. Depois, o que ele vai fazer? Lê o próximo. Opa, desempilhar. Se é desempilhar, o que eu vou fazer? Eu vou desempilhar próximo elemento. Que no caso aqui é quem? Ó, esse cara aqui. Ó, desempilhei B, desempilhei C. Agora eu vou desempilhar o próximo elemento, que é quem? Desempilhei A. E aí fiz a conta aqui, ó. Mais A, né? Mais A. Ok? Vou continuar fazendo, ó. Aí vem o D, depois ele empilha o E, depois ele empilha o F. Depois ele desempilha o menos. Quando ele desempilha o menos, o que ele faz? Ele pega, desempilha o F, ó, menos. Eu vou desempilhar o E e o F, né? O F e o E, né? Se fosse a ordem certa. Primeiro o F, depois o E. Ó, depois eu vou desempilhar quem? O asterisco, a multiplicação. E aí eu vou desempilhar quem? A letra D. E aí depois eu vou desempilhar quem? Ó, aí nessa brincadeira aqui, ó, a gente desempilhou o F e o E e desempilhamos a letra D. Aí agora, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação de soma. Eita, peraí, borracha não. Ó, vou fazer uma operação de soma com esse cara e esse cara. Ok? Se isso fosse em números, né? Vamos supor, se fosse 5, 7, 2 vezes mais D. Ih, caramba, só. Gente do céu, dá uma coça nele. É, pronto. Mais 3, 1, 8 menos vezes mais. Como é que ficaria? Ó, empilhei o 5, empilhei o 7, empilhei o 2. O asterisco faz o quê? O operador desempilha. Então eu vou desempilhar quem? 2 e o 7. 7 vezes 2, 14. Depois é outro operador, mais. O mais faz o quê? Desempilha. Vai ser 14 mais quem? 5, que ficou para trás, né? Então vai ficar 19. Certo? Depois eu venho para cá, ó. Ó.
Esse, o 2 eu desempilhei, o 7 o 5. Agora eu vou empilhar os próximos. 3, 1, 8. Ok? E aí empilhei 3, 1, 8. O que eu vou fazer? O menos vai desempilhar o 8 e o 1. Então, 8 menos 1, 7. Então, eu vou estar aqui com 7. Vou estar aqui com 7. Depois, a multiplicação desempilha quem? O 3. 3 vezes 7, 21. E aí, depois, o mais vai ser desempilhado com os resultados que a gente tem. 19 com 21 dá 40, né? 40, ok? Entendido, pessoal? Então, onde que a gente quer chegar com isso? O tipo de notação faz toda a diferença em como sua programação vai se desenvolver. Então, num projeto de linguagem de programação, faz muita diferença a forma como você decide montar suas expressões, ok? Então, vamos seguir. Os tipos de expressão. A gente tem expressões literais, agregações, aritméticas, relacionais, booleanas, binárias, condicionais, né? Então a gente tem vários tipos de operação. O tipo mais simples são as literais, né? Em C, por exemplo, 99.9, 99.01.43, C, 0x43. No final das contas, a gente está falando da mesma, é, é, do mesmo tipo de dado, né? Mesmo tipo de expressão. As agregações, subtipo de expressão composta. Então, constrói um valor a partir dos seus componentes. Então, por exemplo, eu vou construir um valor com base nos componentes. Então, aqui no caso, eu estou definindo um vetor, né? Aqui eu estou definindo um struct, né? Já atribuindo esse struct um conjunto de informação, né? Um dado propriamente dito, né? Então, eu posso agregar diferentes coisas, né, compor diferentes coisas para produzir uma expressão. As agregações podem ser estáticas ou dinâmicas. Estática, 3 mais 5, 2 e 16 dividido por 4, por exemplo. Ou dinâmico, olha só, 3 vezes i. O que é i? É uma variável. Então, dependendo do i, esses valores aqui vão mudar. Então, essa composição aqui, essa agregação aqui, vai ser uma agregação dinâmica, né? Ou mista, né? Onde eu posso ter os dois. Percebam que nem todas as expressões, nem todos os tipos de agregação são permitidos em todas as linguagens de programação. Isso depende de linguagem para linguagem. Por exemplo, C, você não consegue definir um vetor de tamanho n, sendo que o n é uma variável que você vai criar lá na frente, né? Você tem que definir o vetor previamente, com o seu tamanho, né? Ou alocar uma área para ele, a não ser que você use ponteiro. É, Em C, a agregação só pode ser feita em operações de inicialização ou no caso de strings constantes, né? Então, posso definir um range, por exemplo, para dia, né? Aritméticas, relacionais e booleanas, né? As aritméticas a gente conhece bastante, né? Aqui, uma relação, né? Uma operação unária, né? Onde você só está dizendo que o número é negativo. Uma divisão inteira, né? Um número dividido por um número inteiro, e uma divisão de ponto flutuante, ou quando você divide um número por um número ponto flutuante, né? Um float, um double, por exemplo. Relacionais, para comparar, se a gente já conhece as expressões de relacionais. E booleana, que são as operações de negação, conjunção, disjunção, né? O que a gente chama de álgebra booleana, né? E ou lógico, né? Expressões lógicas bit a bit. Cara, isso aqui
muitas linguagens implementam, mas é super difícil de usar. Por que é super difícil de usar? Porque são operações no nível de bit, não no nível do byte. Ou seja, eu estou trabalhando num nível bem lá embaixo. Por exemplo, ó, vamos supor, int j recebe 10, char c igual a 2. Então tá, eu tenho uma variável j que o valor dela é 10 e eu tenho uma variável char, né, que é a c, que recebeu o valor, né, foi atribuído o valor 2. Olha só, se você der um print %d barra n til 0, ele vai imprimir -1. Se você, por exemplo, fizer j e c, ele vai imprimir 2. Por que isso? Esse e aqui, ó, é uma operação lógica de o que a gente fala que é como se fosse uma multiplicação, né, lógica, digamos assim, mas é o e lógico entre j e c. O que é j? J é um número binário, é 1, 0, 1, 2, 4 e 8, né? Então é 1, 0, 1, 0, não é isso? Isso aqui é 10, né? Isso, ioiô. 2 a 1 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, isso mesmo. É isso mesmo, é ioiô. Isso. E o caractere C é 2. Então, ele está aqui, ó. Ele está assim. Quando você faz o E aqui, lógico, 0 e 0 dá 0. 1 e 1, né? True e true dá 1. 0 e 0 dá 0. 0 e 1, né? True e false é 0. Então, no final, isso aqui em binário é o quê? 2. E o que ele imprimiu? 2. Tá vendo? É um nível muito bit, né? É muito lá embaixo. A mesma coisa, ó, pro ou, né? Vai se aplicar a mesma ideia, né? Então, se você tem aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Se você fizer o ou, como é que vai ser? Né? 0, 0, 0, 1 ou 1, 1, 0, 0, 0, 1 ou 0, 1. Então, no final, o que isso aqui vai dar? 10. Ok? Essas duas aqui de baixo, o pessoal usa muito em C e Java, mas, cara, eu acho isso ainda para mim... Na verdade, deixa eu refazer minha frase. As pessoas não usam muito. Cai muito em concurso. Eu acho que os caras gostam de sacanear. Então, eu acho que esse é o objetivo. O que significa isso aqui? Essas duas setinhas significa que você está movendo o bit no número de casas. Então, por exemplo, você tem 1, 0, 1, 0. Se você mover duas casas para a esquerda, é como se você tivesse isso aqui, ó. Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 com 8 dá o quê? 40. Sacou? Olha só. Eu andei o quê? Duas, né? Porque o meu C é 2, né? Eu andei duas casas para onde? Para a esquerda. Então, eu movimentei esse meu bloco para lá, né? E aí eu completei com 0. Então, o que era 10 virou 40, porque entrou 2 zeros aqui. E a mesma coisa acontece com o fluxo contrário. Você tem 1, 0, 1, 0. O que você faz?
Se você andar para lá 2 casas, o que vai acontecer? Você vai eliminar esses caras aqui, né? E aí vai ficar só essa parte. Isso aqui significa o quê? 2. E ele imprime 2. Ok? É operação binária, né? Nível de bit. Java ainda tem esse operador aqui, ó, que são 3 setinhas, né? A gente tem até uma prova aqui, ó. I recebe 10, depois I recebe I, anda 2 casas, não, anda uma casa para lá. Então ficou 1, 0, 1, né? 0. Quando você andou uma casa, você ficou só com 1, 0, 1. Depois você vai fazer o seguinte, 10 recebe, não, I recebe 10, movimenta. Eu não lembro exatamente o número eu acho que 3 em Java rapaz, isso aqui eu esqueci, peraí. É, eu vou ter que. Deixa eu só fazer uma consulta aqui, que eu esqueci o que significa. Depois eu posso. Aqui, ó, é bitwise. Vou ficar devendo essa para vocês. Mas eu lembro que não é. Eu vou seguir, depois eu volto com vocês ali. Vou ficar devendo essa por enquanto, né? Operadores que são condicionais. Isso aí a gente está meio cascudo, né? Um if da vida, o case, por aí vai. Cada um numa sintaxe específica, depende da linguagem, né? Chamadas de função também são consideradas expressões, né? Muitas das vezes são expressões definidas pelo usuário, né? Então você tem aqui uma função, por exemplo, ó, olha que interessante. Isso aqui, ó, é uma função pré-definida de C. É um if, né? Se isso é menor que isso, então desconto. Se não, multa. Se a diferença do vencimento é menor que 0, então desconto. Se não, multa. Isso aqui é um if then else, né? É uma função composta para fazer operador lógico, né? Então, basicamente, né, os operadores em linguagem de programação denotam função, né? As expressões, elas podem ser pré-fixada, pós-fixada ou infixada, né? Os operadores possuem assinatura. Então, Java, por exemplo, quando você cria uma função, você precisa definir uma assinatura para ele, né? Por exemplo, um formato que elas vão se comportar, como se fossem assim, os campos de entrada que precisam ser preenchidos. Então, isso precisa estar definido, né? Você precisa ter é como se fosse uma casca para você preencher, né? Você precisa ter as caixinhas para você entrar com as informações.
Java não permite sobrescrita de operadores. Olha só que interessante. O Java, em particular, ele não permite sobrescrita de operadores. Então, assim, se eu tenho um operador já definido na linguagem, eu não consigo sobrescrever ele. Entendeu? C++, ADA, permitem, né? Ou seja, são linguagens que são mais flexíveis sob esse ponto de vista. Pessoal, 9 minutos aqui. Antes de eu continuar aqui, eu vou encerrar de novo a aula e vou voltar. Por enquanto, quando eu fecho aqui, ele grava o vídeo, tá, pessoal? Então demora um pouquinho até o vídeo gravar para eu poder voltar para a sala de aula. Então, às vezes, demora aí uns 2 minutinhos para eu poder voltar. Mas eu tô vindo, tá? É só, é só me aguardar que eu já chego, tá? Eu vou finalizar aqui essa aula essa aula não, esse vídeo, e aí a gente já está voltando para a mesma sala de aula. Valeu. Fechou.